Boa noite. O trabalho apresentado é sobre o tema Mortalidade no município de São Paulo pela AIDS. Os integrantes são Beatriz Almeida, Beatriz Cristina da Penha, Isadora Santos Valenzuela, Jonathan Chi, Laura Amaral e Natália Jamile Alves Costa. Introdução. Este trabalho mostra o índice de mortalidade por subprefeitura, de acordo com a residência do falecido, escolaridade, faixa etária, sexo, raça e cor pela AIDS. AIDS é uma doença crônica causada pelo vírus HIV, que danifica o sistema imunológico e interfere na habilidade do organismo de lutar contra outras infecções, como tuberculose, pneumocistose, neurotoxoplasmose e entre outras. Objetivos e métodos. O objetivo deste trabalho é analisar a mortalidade pela doença AIDS no município de São Paulo no período de 2009 a 2018, de acordo com as características dos falecidos, subprefeitura de residência, faixa etária, sexo, raça, cor e escolaridade. Os métodos que foram desenvolvidos para a elaboração deste trabalho foi um estudo de série temporal, descritivo e exploratório. A fonte dos óbitos da doença AIDS foi o sistema de informações sobre mortalidade do município de São Paulo, extraídos do Tabinete, onde foi disponibilizado no site da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Para a extração dos dados do Tabinete, foi selecionado o código da CID-10, B20, 21, 22, 23 e 24, revisão da Classificação Internacional de Doenças, 10ª edição. A fonte da população foi Fundação SEAD, extraída no site da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Foi utilizado no Excel para a elaboração das tabelas, os cálculos de coeficiente de mortalidade anuais por cada 100 mil habitantes, por subprefeitura, faixa etária e sexo. Foi também calculada a proporção de óbitos segundo cada categoria de raça, cor e escolaridade. Conforme a análise da tabela, os dados obtidos mostram que houve um decréscimo no coeficiente de mortalidade de AIDS no município de São Paulo. Os números sofreram uma queda constante ao longo dos anos. Em 2009, observamos um coeficiente de mortalidade total de 9,1. Em 2018, obtivemos um coeficiente de mortalidade total de 5,2. Em 2009, as subprefeituras que apresentaram os maiores coeficientes de mortalidade pela AIDS foram Sé, 15,3, Casa Verde Cachoeirinha, 14,2, Freguesia Brasilândia, 14,0. Já as que apresentaram menores coeficientes de mortalidade em 2009 foram Santo Amaro, 3,0, Vila Mariana, 3,2 e Lapa, 3,6. Em 2018, as subprefeituras que apresentaram os maiores coeficientes de mortalidade pela AIDS foram Sé, 10,5, Cidade Tiradentes, 8,2, Freguesia Brasilândia, 7,9. Já as que exibiram os menores coeficientes de mortalidade em 2018 foram Pinheiros, 0,7, Lapa, 2,2, Aricanduva Formosa Carrão, 2,3. Diminuíram durante o período de 2009 a 2018. O distrito de Itaim Paulista foi o que mais se destacou no decréscimo de coeficiente de mortalidade durante o decorrer dos anos, indo de CM 13,7 em 2009 para CM 4,2 em 2018. Outro distrito que também apresentou um notável déficit foi a Vila Prudente, indo de CM 11,4 em 2009 para CM 2,4 em 2018. Aumentaram durante o período de 2009 a 2018. O distrito de Santo Amaro, que em 2009 havia sido o que apresentava o menor coeficiente, com o passar dos anos demonstrou um aumento do CM, comparado a outros distritos, indo de CM 3,0 em 2009 para CM 4,5 em 2018. Outro distrito que exibiu uma piora nos casos foi Ermelino Matarazzo, indo de CM 5,3 em 2009 para CM 5,8 em 2018. Testart, baseado nos dados analisados na tabela, a tendência é que haja um declínio no coeficiente de mortalidade nos anos seguintes. Analisaremos agora a tabela 2,
onde foi calculado o coeficiente de mortalidade pela doença AIDS no município de São Paulo, entre homens e mulheres de acordo com a faixa etária, cada 100 mil habitantes, no período de 2009 a 2018. Então, nós fizemos algumas análises e observamos algumas diferenças entre as faixas etárias, que no ano de 2009 foi o ano em que houve o maior aumento no número de óbitos notificados pela doença, entre as faixas etárias de 40 a 49 anos, com 343 óbitos registrados, as faixas etárias de 30 a 39 anos, com 305 óbitos, e 50 a 59 com 184 óbitos registrados no ano de 2009. Esse foi o ano com o maior número de óbitos notificados. Nos seguintes anos, houve um pequeno declínio no número de óbitos, porém não são números significativos, porque até o ano de 2018 tiveram algumas oscilações entre o aumento e a diminuição dos casos notificados anualmente. Analisamos também o coeficiente de mortalidade que mais tem aumentado durante esse período. Então, as faixas etárias que apresentaram maior coeficiente de mortalidade são entre 40 e 49, com 22,3, 30 e 39, com 16,2 e 50 e 59, com 15,7. Isso no ano de 2009, comparado com os anos seguintes. Então, esse é o ano que mais indica um aumento do coeficiente da mortalidade. Em seguida, analisamos também o coeficiente de mortalidade, que mais tem diminuído durante esse período. Então, as faixas etárias que demonstraram o menor declínio do coeficiente são entre 70 e 79, com 2,2, 20 e 29, com 4,7 e 60 e 69, com 7,7. E nos anos de 2010 em diante, os números deram uma estabilizada, porém o ano de 2018 se destaca com o menor coeficiente de mortalidade de 0,1 na faixa etária de 69 e 79 anos. E por fim, analisamos no ano de 2009 quais foram os maiores coeficientes de mortalidade. Então, as faixas etárias que apresentaram maior coeficiente foram as faixas entre 40 e 49 anos, com coeficiente de 22,3, de 30 a 39, com coeficiente de 16,2 e de 50 a 59, com coeficiente de 15,7. Conforme a análise da tabela, os dados obtidos mostram que o coeficiente de mortalidade de AIDS do sexo masculino é o dobro se comparado ao do sexo feminino. Entretanto, os números sofreram uma queda constante ao decorrer do período. Em 2009, o coeficiente de mortalidade masculino era de 12,9. Ao decorrer do período, houve uma diferença de 5,1, indo para um coeficiente de mortalidade de 7,8 em 2018. Já o sexo feminino, em 2009, apresentava um coeficiente de mortalidade de 5,7. Ao decorrer do período, sofreu uma baixa de 2,8, indo para um coeficiente de mortalidade de 2,9 em 2018. Em vista disso, apesar do sexo masculino apresentar o dobro de coeficiente de mortalidade comparado ao sexo feminino, o masculino foi o que se destacou mais no decréscimo de coeficiente de mortalidade ao passar dos anos, o que constata que houve mais cuidados provenientes do sexo masculino se compararmos aos anos anteriores. Destarte, fundamentado nos dados analisados da tabela, a tendência é que haja um declínio no coeficiente de mortalidade total nos anos seguintes. De acordo com a tabela, a categoria com maior mortalidade foi de 8 a 11 anos de estudo, sendo essa 32,68% no período de 2018. Analisamos também que a menor mortalidade foi na categoria de nenhum ano estudado, 1,8% no período de 2010. Fazendo diferença do ano 2018 com o de 2009, notamos que ocorreu um aumento significativo da proporção na categoria de 8 a 11 anos de estudo. Por outro lado, houve uma diminuição no período de 2009 a 2018 na categoria não informada. Por fim, concluímos que a categoria ignorada e na categoria 12 e mais anos de estudo manteve uma estabilidade na proporção de óbitos. A tabela 5 demonstra a proporção de óbitos por AIDS de acordo com a raça da população no município de São Paulo no período de 2009 a 2018.
De acordo com a tabela, analisamos que a raça branca tem os maiores números de óbitos em 2009 a 2018, porém foram notados uma queda considerável ao passar do tempo. Podemos notar também que não tiveram aumentos de óbitos no geral com o passar dos anos, o que representa que a tendência é diminuir ainda mais. 2015, 2017 e 2018 foram os anos com o menor número de óbitos. Em analisar tudo isso, podemos observar a evolução e até mesmo os não informados vem diminuindo, o que representa mais cuidados em relação aos anos anteriores. Resultados. As subprefeituras com maior coeficiente de mortalidade foram Sé, Casa Verde Cachoeirinha, Freguesia Brasilândia e Cidade Tiradentes, enquanto as que obtiveram menor coeficiente foram Santo Amaro, Vila Mariana, Lapa, Pinheiros e Aricanduva Formosa. De acordo com a faixa etária observada na tabela, foi possível analisar que as idades entre 40 a 49 anos foram as que mais morreram de AIDS no município de São Paulo, sendo 2009 o ano com o maior número. Em relação ao sexo, o coeficiente de mortalidade do sexo masculino é o dobro do sexo feminino. Apesar disso, o masculino apresentou diferença de 5,1 em 2009, se destacando com um decréscimo maior que o feminino ao passar dos anos. Ainda que a população de cor branca tenha obtido números maiores de óbitos em todos os anos, houve também uma queda significativa ao passar dos anos, além de não ter tido aumento de óbitos no geral. Vale ressaltar que em 2015, 2017 e 2018 foram os anos com menor número de mortes. E por último, a categoria com maior número de óbitos foi de 8 a 11 anos de estudo em 2018, e com menor número foi na categoria de nenhum ano estudado em 2010. De acordo com o artigo publicado em 2017, conclui-se que os anos de 2000 a 2014 indicaram um aumento de mortalidade para as regiões Nordeste e Norte comparado com o estudo proposto pelo grupo. Dessa forma, demonstrando que houve um decréscimo de mortalidade nos anos de 2009 a 2018 no município de São Paulo. Todavia, o artigo demonstrou uma semelhança na redução de mortes em São Paulo, se compararmos com o estudo aqui exibido, enquanto em outros locais, como Pernambuco, Bahia e Amapá, apresentaram aumento no coeficiente de mortalidade de até 50% ou nenhuma redução. Considerações finais. Os dados levantados no trabalho e nos estudos resultam em informações sobre maiores e menores coeficientes, proporções e números de óbitos por AIDS no período de 2009 a 2018, de acordo com as subprefeituras, faixa etária, sexo, raça, cor e escolaridade. Na medida em que se acentuam as diferenças de acesso ao tratamento, diminui a mortalidade por AIDS nos países mais ricos e aumenta nos países mais pobres, exceção feita ao Brasil. A AIDS aparece em todas as camadas sociais. Ao longo dos anos, tem havido um aumento do número de casos entre pessoas de menor escolaridade com ocupações menos qualificadas. A investigação sobre a situação de risco dos casos de HIV/AIDS é muito importante e deve ser criteriosa, pois essa informação tem registrado a definição de grupos de risco acrescido e de maior vulnerabilidade, para os quais devem se voltar prioritariamente as atividades de prevenção e vigilância.